Se o aluno não está entendendo, ele me pergunta, eu vou trazer a resposta, mas assim, o objetivo é que esse aluno tenha o senso de curiosidade aguçado pelo professor, né? E muitas vezes a gente acaba tendo uma prepotência, eu, enquanto professora, vejo isso, que a gente tenta explicar demais, né? E aí a gente acha que um bom professor é aquele que te explica tudo. E não, um bom professor também é aquele que deixa o aluno com dúvida para ele ir atrás e pesquisar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Leia o texto abaixo e em seguida responda a questão. A beleza fascinante dos geysers e fontes termais do Parque Nacional de Wellington. Sabe quantos terremotos Wellington já teve só no mês de maio? Não. Mais de 300. E existe por conta de um dinâmico e ativo conjunto de forças que se manifestam na superfície, porém, a dezenas de quilômetros de profundidade. Então, tem algo que acontece lá no fundo que vai aflorar aí na superfície. Então, entre a camada da crosta e o manto, que a gente chama de litosfera, tá? Como se denominam essas forças e como elas podem afetar a atual superfície do relevo? Alguém fez, gente? Eu fiz, mas eu não sei se tá certo. Não tem problema, Eu coloquei o nome de supervulcão e depois eu coloquei entre parênteses e coloquei geyser. E eles podem afetar, tipo, né, meio que afetar. Eles abrem um buraco na Terra e meio que irriga ela. Então, ó, como se denominam essas forças? Então, essas forças, elas são forças endógenas, tá? Que acontecem no interior do planeta. Elas são pressões, né? Forças ou pressões nas placas tectônicas, tá? E aí, quando exercem essas pressões nas placas tectônicas, você tem movimentos ali que muitas vezes vai fazer com que o magma seja expelido. No caso dos geysers, essa pressão ela faz com que a água, né, que está ali no lençol freático, que ela apareça aí na superfície, tá? Então, quando a gente fala... Ai, não é isso que eu quero. Então, quando a gente fala de como elas podem atuar, então você tem essas fraturas, como o Arthur falou, né? Essas rachaduras que faz com que sejam aí eliminados essa água que está no interior do planeta, tá? Mas tem também aí, e isso tudo vai ser atuado nesse supervulcão que você falou, tá, Arthur? Então, no caso de Wellington, ele fica sobre um supervulcão. Atualmente, em alguns lugares você vai ler que ele está inativo, mas como eu falei para vocês, só aqui em maio, ele já apresentou mais de 300 movimentos, 300, 600, não me lembro exatamente, mas foi mais de 300, e isso mostra que esse vulcão, esse supervulcão, ele está querendo aparecer de novo. Um mapa que retrata uma parte da África Oriental e em seguida faça o que é solicitado. Então, aqui a gente tem um mapa da África que mostra para a gente o Rift Valley. Então, eu tenho aqui vários vulcões, vários lagos tectônicos, né, que foram formados aí pelo movimento da placa indiana em direção à placa da arábica, tá? E aí a gente já sabe que em países como Quênia, como a Etiópia, Somália, vão aparecer uma série de rachaduras, o que mostra para gente que essa placa tectônica da África, né, a placa africana, ela está se fragmentando, ela está se quebrando. Então, vamos ver o que pede aqui. Como se denomina essa região da África em destaque na imagem? Tá Alguém escrito fez? no mapa, né? África Oriental, né? Vale do Rio. Essa região, né? Essa região aqui, ó, é chamada de Rift Valley. Eu coloquei. Tava escrito ali no mapa de Eu África coloquei Vale Oriental. do Rift porque Ela tava... fica na África Oriental, mas o nome disso aqui é Rift Valley. Então, você só complementa aí, Carlos. Certo? Professora,
Oi. Hoje na sua aula, 2 alunos não vão entrar. O Vinícius, do 8º B, porque ele está com problemas na internet, e o Guilherme Pedroso, que teve que sair para poder levar a avó dele ao hospital. Ela não estava passando bem. Esses problemas já foram passados para a coordenação. Tá bom. Depois eles assistem a aula, não tem problema, tá? Se vocês souberem João alguma coisa Wesley do também. Guilherme, depois vocês falem. Quem? João Wesley também. João Wesley, ele tá sem internet. Tá bom. Já chamou. Infelizmente. Depois eles assistem, não tem problema. O que ocorre com essa parte do continente africano? Tem meio que também uma força endógena que está separando ela do continente africano. Falou que é Então, uma nessa... ruptura que tá se estendendo e tá abrindo cada vez mais lá naquela parte da... Isso, então tem uma fenda, né? Tem uma rachadura por conta de movimentos endógenos. Essa placa tectônica africana, ela está rachando, né? Ela tem várias fendas. Na África, outros exemplos sugeridos que o que vem acontecendo no continente atualmente, que já ocorreu num passado distante. Cite 2 exemplos. Alguém fez? Se a gente pegar como fala? Se a gente pegar um mapa, né? Algumas imagens que mostram pra gente Pangeia. Deixa eu pegar aqui, eu já mostro para vocês. Dá para ver? Tá na questão 3. Então, aqui eu tenho Pangeia. Na verdade, a gente está na questão 2C ainda, tá? Pangeia, ela vai se separando, né? Vai fazendo aí vários movimentos de fragmentação das placas tectônicas e separando aí as massas continentais. E isso fatalmente demora aí milhões de anos para ser feito. Ó. Na África, né, num passado bastante remoto, o que acontece aqui, ó, de separação? Então, vocês podem, por exemplo, colocar a questão aqui, ó, que a África Oriental, ela se desgarrou e se distanciou da Índia, tá? Então, ela vai se desgarrar, essa parte aqui, e vai se distanciar da Índia cada vez mais, tá? Tá bom, isso aí seja já o suficiente. Tá, prof. O próprio Mar Vermelho, né, que separa a África da Ásia, também é um movimento, tá? Que vocês poderiam usar aí como 2 exemplos. 3. Sabe-se que entre os componentes naturais de um espaço geográfico, como clima, vegetação, relevo e hidrografia, ocorre uma série de inter-relações. Um elemento influencia o outro. Apresente um exemplo dessa interdependência entre 2 ou mais componentes naturais. Alguém fez? Travou legal. Tá ouvindo? Tá ruim? Como que tá? Agora ficou melhor. Então, no 3, vocês tinham que trazer aí algumas questões onde clima, relevo, vegetação, hidrografia, eles são aí interdependentes. Alguém fez alguma coisa disso ou não? Eu coloquei um exemplo de que o clima ele é alterado pela altitude, que também tem a ver com relevo. Então, dependendo do relevo, o clima também se altera junto. Uhum. Tá bom. Posso falar? Aí é pessoal, tá, gente? Vocês podem colocar várias coisas. Alguém colocou mais alguma coisa além da altitude do relevo? Eu. Que o clima, ele influencia também na vegetação. O clima influencia na vegetação e a vegetação influencia no clima. Então, por exemplo, se eu estiver em uma área florestada e eu removo essa floresta, a umidade que antes existia ali também será reduzida, tá? Então, um depende do outro. Tá bom que vocês colocaram. Vamos para a próxima para a gente... Observe as fotografias e leia aí o texto. Então, a gente tem a floresta
Deixa eu receber aqui. Floresta do Congo, da Amazônia, Serra da costa leste do Brasil, África do Sul, manguezais na costa tropical da América e da África constituem paisagens dinâmicas e em constante transformação, mas que se modificam. Se modificam. Tá dando para ver, gente, aqui? Tá dando para ouvir? Tá, Pro. Pera lá. Vocês estão me vendo? Tô vendo. Tá. Então, aqui a gente tem duas imagens, né? Floresta amazônica. A gente já sabe que a floresta, ela sofre aí com a ação humana, por exemplo, tem muita intervenção com questão do desmatamento, especialmente as áreas das bordas, tá? O centro, a região mais central da Amazônia, ela ainda continua bastante preservada, tá? Inclusive aí com a presença de grupos indígenas, né, de grupos nativos indígenas que vivem praticamente isolados. Mas nas bordas a gente já observa uma grande interferência do homem. Então a gente tem desmatamento, a gente tem mineração, a gente tem garimpo ilegal, a gente tem usinas hidrelétricas que foram construídas ali. Então tudo isso modificou a paisagem, tá? Aqui a gente tem uma mina de mineração no Marrocos, aí a gente consegue perceber, né, o tanto de alteração na paisagem que sofre um local que tem a mineração. Então, percebam, eu removo toda a vegetação. Se aqui houvessem nascentes de rios, elas serão assoreadas. Então, a gente tem aí uma série de problemáticas. A respeito do texto e das fotografias, responda. É correto afirmar que paisagens como a da floresta amazônica, em áreas naturais, sem a intervenção humana, ou dinâmicas, ou seja, estão em constante, aliás, são dinâmicas, estão em constante modificação? Justifique. Sim ou não? Se não houver interferência do homem, essa floresta, ela está em modificação? Ela se transforma? Sim ou não? Eu acho Não. que Sim. Sim, Com as ela se transformações naturais dela, né? modifica, ela se transforma, tá, gente? Volta e meia, a gente não precisa ir, né? Porque a gente tem aí várias formas de receber informação. Então, existem vários programas que mostram, por exemplo, pessoas acampando em lugares ermos, né? Em áreas aí que são florestadas. Então, nesses programas, volta e meia, a gente percebe que aparece o som de árvores caindo. Então, a natureza transforma, tá, gente? A natureza derruba a árvore, você pode ter queimadas ali naturalmente. Fatalmente, quando a gente tem uma modificação feita pela natureza, ela acontece muito mais lentamente, tá? Então, você tem um raio que cai ali no galho de uma árvore, ou no tronco dessa árvore, faz com que ela caia. Esse mesmo raio pode promover pequenos incêndios ali. Enfim, você tem áreas que serão inundadas, né, naturalmente, sem interferência do homem, e essas áreas inundadas recebem vegetações vindas de outros lugares. Quando essa água baixa, essa vegetação começa a brotar, começa a nascer outros tipos de plantas no local que antes não havia. Então, quando a gente fala das paisagens naturais, elas são dinâmicas, tá? Elas são modificadas. Obviamente que muito mais lentamente, tá? Analise o bloco diagrama a seguir. Então, aqui a gente tem um movimento tectônico, um movimento convergente. Então, percebam que as placas tectônicas, elas estão vindo uma em direção à outra. A placa oceânica, né? Ela tem uma litosfera mais fina, né? Mais fininha. E a placa continental, essa placa tectônica, ela é mais grossa. Quando essas duas placas com densidades diferentes se chocam, né, no movimento convergente, elas vão promover o surgimento, né, vão produzir uma formação orogênica, ou seja, o choque dessas placas tectônicas promovem aí
a formação de montanhas, tá? Ai, já dei resposta de tudo aqui. A colisão entre as placas da litosfera, como representado na imagem, deu origem na América a duas grandes formações de relevo. Quais são essas formações de relevo? As cordilheiras. A Cordilheira dos Andes. Tem mais alguma? E as montanhas rochosas. Montanhas rochosas, perfeito. Quais são os pontos culminantes dessas formações? Quais são as áreas mais elevadas? O manto. Ah, não. É, Não. nas rochosas, nas montanhas rochosas, o ponto mais alto é o Monte Denali, tá? Ele tem uma altitude de 6.190 metros. E aqui na Cordilheira dos Andes, o ponto mais elevado é o Monte Aconcagua. Ele vai ter ali 6.950 e poucos metros. Certo? Certo, Bru. Que formações de relevo corresponde a cada fotografia a seguir? Que características possibilita associar a imagem à forma de relevo? Que tal arriscar um palpite de onde se situam essas formações? Essa aqui, gente, está mandando um ok para vocês. Que formação de relevo é essa? Quais são as formas de relevo, vocês lembram? Eu acho que se eu não me engano, é sedimentar, metamórfica. Essas são rochas, Arthur. Os tipos de rocha. Quando a gente fala de relevo, nós estamos falando de deformidades. Planalto, planície, depressão, montanha. E ok. São 4, tá? Planalto, planície, montanha e depressão. Vamos lá. Essa aqui, ó, vocês sabem que forma de relevo é essa aqui? A segunda? Planície? Planície, muito bem. Que características fez com que você associasse esse relevo a uma planície? Nenhuma elevação. Não tem nenhuma elevação, é reto, mais ou menos, o relevo, não tem nenhuma deformação. Plano. Tá bom, beleza. Então é isso mesmo que vocês vão colocar. E essa última aqui, que formação de relevo é essa? É montanha, né? Montanha. Como é que você chegou a essa conclusão? Porque ela parece a Cordilheira dos Andes. Então, ok, aí é pessoal como você chega à conclusão, tá? Mas elas vão ter cumes nevados, né? Elas vão ser mais pontiagudas, então vocês podem usar aí o que vocês enxergam. E a primeira é o quê? Estão me ouvindo? Tô. Sim, mas essa não tem uma ideia, assim, um monte de rocha. Então, vamos lá, ó. A gente vem aqui, ó, onde está o meu cursor. Aqui é mais plano, não é, ó? É. Ah, é planalto? Isso. Aí eu desço, aí eu subo, aí eu desço, aí eu subo. Estão vendo que as pontas dele aqui, ó, elas são mais finas ou elas são mais arredondadas? Arredondadas. Se são mais arredondadas, significa que são mais recentes e ainda não sofreram desgastes, ou são mais antigas e sofreram desgastes? São mais antigas. São mais antigas. Então, aqui o que a gente tem é um relevo de planalto, ó. Plano alto, tudo irregular, ó. Sobe, desce, plano alto, e assim vai. Planalto, tá bom? Tá. Vamos para a próxima. A imagem a seguir é uma vista do centro financeiro da capital chilena, em Santiago. Vocês viram que o Chile sofreu um terremoto ontem à noite? Não. 6 graus na escala Richter, tá? Fala. Eu não fiquei sabendo, não. A ação, quero aceitar ela, porque ela não tá ouvindo e ela saiu. Tá, já aceitei.
fala, o que é separado, tá, gente? O que eu tenho que preferir? Ô, professor, que você prefere o trabalho escaneado, PDF ou tirar foto? Aquele trabalho lá de caderno de atividades. Tiro O o trabalho legível. Da forma como ele achar mais fácil, desde que fique legível. Beleza. Bom, como ocorre em São Paulo, estão me ouvindo? Porque aqui para mim está parecendo que está com má qualidade. Ô, professor, Não, está te ouvindo. Estão me ouvindo? sim. Sim. Professor, eu vi que, na verdade, eu não lembro se era na Índia, que em 70 anos teve um negócio lá, era um... Que teve? Foi um tornado, um tufão, uma tempestade. Isso, em 70 anos que não tinha. Aí eu Fala, tô filho, tá começando bom? a associar que esse ano tá muito estranho, porque também teve o Mar Vermelho lá, né, teve um mar lá que afundou depois de muito tempo, acho que depois de 2000 anos, sei lá, um negócio assim, que o mar entrou em atividade que fazia tempo que ele não ficava tão agitado. E o mundo vai acabar, professor. Ô Carlos, você sabe que meu avô, o pai da minha mãe, né? Vozinho, o nome dele era Manuel, a gente chamava ele de Zinho, então a gente chamava ele de vozinho, né? Então todo mundo achava, ai, que carinhoso vocês chamam de vozinho, mas não, era vô Manuelzinho, mas enfim. Aí o meu avô, ele era super crente, assim, né? Desses que não assistia televisão, não via jornal, não via nada, assim, sabe? Ele só lia a Bíblia. Você chegava na casa dele, o tempo inteiro ele estava lendo a Bíblia, era até chato. E, pelo menos eu achava, né? E aí, quando a gente contava alguma coisa para ele, né? Que era, assim, de tragédia, alguma coisa nesse sentido, falava, você viu lá, não sei aonde, aconteceu isso, não sei o quê. Aí, vovozinho falava assim... são fim dos tempos, se achega a Cristo enquanto é tempo. Então, a gente vive aí... na verdade, né, a gente precisa entender que a Terra, ela é cíclica, né? Então, coisas que aconteceram no passado remoto vão acontecer novamente, o que a gente vive agora vai passar e vão aparecer outras coisas. Então, a Terra, ela... Tem um livro chamado Gaia, que é bem interessante, que mostra aí uma mitologia, né? Que fala que a Terra tem vida, que a Terra sente, que a Terra... Vocês já devem ter visto alguns posts que mostram uma Terra cheia de esparadrapo, band-aid, termômetro, né? Não sei o quê. Então, a Terra, ela está sentindo várias coisas e ela vai devolver. Tudo que a gente manda para ela, ela devolve para a gente, tá? Pelo menos é o que eu acredito. Então, veremos coisas bem sobrenaturais aí nos próximos meses. Bom, voltando. Fala, alguém chamou? Eu, o Arthur. Fala. A gente falou na aula passada sobre... eu não lembro que era alguma coisa do Atlas que estava no Oceano Atlântico. E eu achava... Não, Eu falei acho que da é cadeia de Atlas, isso. É. Daí, eu fiz uma associação muito louca. E eu quero que a senhora fale se faz sentido ou não. Eu pensei que, na mitologia grega, os caras falam que Atlas foi preso lá, e aí ele teve que segurar a terra nas costas e tal. Eu queria saber se a cadeia do Atlas foi no meio da terra, assim, sabe? Por que tem esse nome? Aqui, ó. Meu mapa aqui, ó. Cadê do Atlas? Não tá no meio do mundo, tá? Se fosse meio do mundo, seria aqui, essa região aqui, mais ou menos, ó. Eu não tô conseguindo ver sua tela, mas... Eu não conheço muito de mitologia grega, tá? Eu não estudei muito mitologia. Na minha época de escola não tinha mitologia. Então, eu não estudei muito. Talvez a pessoa mais adequada para te falar sobre isso seja o Alê. Com certeza é o Alê. Mas, com certeza, Marrocos, né? A cadeia do Atlas não está no centro do mundo, tá? Tá. Mas era o que sobre o Atlas? É que não deu para ouvir. Eu falei da punição dele, que ele teve que segurar o mundo nas costas lá,
E eu queria saber se ele foi preso naquela região, porque tava lá, cadeia do Atlas. Entendeu? Aí eu fiz uma associação. Mas, deixa quieto. Não, Mas eu não lá, lembro. Eu acho que na mitologia teve a Guerra dos Titãs, aí ele lutou do lado do Cronos e a punição dele foi carregar a Terra. Mas ele Sim. carrega a Terra na Terra. Eu não sei. mas ele carrega a terra na terra? Eu não entendi isso. Então, ele tem que levar a Terra nas costas, mas não sei onde ele fica. Eu só sei que o Cronos, que eu acho que era o irmão dele, ficou preso no centro da Terra, que era a Gaia. É, Que é o núcleo. Então, o núcleo carrega o mundo inteiro nas costas, porque esse núcleo sofre com um peso danado, um calor insuportável. Então Atlas, na mitologia, ele Cronos é devia o pai estar. de todos eles. Bom, Eu sei Mas lá, tá conheço bom. comigo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. mais Deixa sobre quieto esse assunto. mitologia e aí a gente conversa sobre isso, mas eu de verdade eu sou ignorante com relação à mitologia. Tá bom. Professora, Oi? não é muito engraçado, tipo, voltando àquele assunto lá da última aula aqui, tipo, os caras que gostam de bater no peito, assim, nossa, raça superior, os caras são desprovidos de cérebro. A vida começou na África. Tudo vai ser feito, né? Então, começa lá, de lá os caras. Você sabe que eu queria que vocês fizessem um trabalho sobre a questão aí, né, dos negros e tal, e eu depois vou passar para vocês as maiores descobertas, né? Quem são os negros mais importantes? O que eles descobriram? Então a gente vai ver que tem muita coisa que a gente tem hoje, graças, né, a esse povo que as pessoas falam que são inferiores, que os europeus falavam que eram inferiores e que são preguiçosos e que são, enfim, a gente depende de muita coisa deles, né? Somos o que somos hoje graças a eles. Então, mas enfim, é sempre mais fácil procurar um culpado do que tentar resolver o problema, né? Então, foca. Voltamos para cá, 7. Como também ocorre em São Paulo, com São Paulo e com a Cidade do México. Vocês sabiam que a Cidade do México já está 12 metros abaixo do nível do mar? Não. Então, a Cidade do México está afundando, né? Existem ali algumas atividades tectônicas que mostram que a cidade vem afundando ano a ano. Então, vamos lá. México, não sei o quê, Santiago se situa numa bacia ou depressão, cercado por formação de relevos mais elevadas. Em Santiago, porém, as montanhas de cada lado estão mais próximas. Esse aspecto do relevo contribui para uma problemática atmosférica, para um problema atmosférico, melhor dizendo, que pode afetar a saúde da população, principalmente nos dias mais secos e de inverno. Como esse fenômeno atmosférico se manifesta? Alguém fez essa? Eu escrevi uma palavra só, atitude. Porque eu achei que tinha alguma coisa a ver com. Então, na verdade, ele não está falando de questões naturais, né? Ele está falando de um fenômeno atmosférico, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala... Inversão térmica. Desculpa, eu não entendi. Eu coloquei que é inversão térmica, que o ar frio não consegue subir porque ele é mais denso que o... Não, ele é menos denso que o quente que está em cima. Então, é isso mesmo, tá? O fenômeno aí atmosférico é a inversão térmica, tá? Então, o que acontece? O ar que fica mais próximo da superfície não deixa o ar mais aquecido da cidade e que tem aí os gases poluentes se dispersar. Então, em cima, né, dessa área mais... Aqui, ó. Em cima aqui dessa área mais elevada, a gente vai encontrar uma camada de ar frio, né? Então, são gases frios que estão aqui concentrados, tá?
O ar frio, ele é mais denso, né? As partículas, as moléculas, elas estão mais juntas. Aqui embaixo, na superfície, você tem os gases mais aquecidos e, por consequência, mais poluídos. E aí, a gente sabe que a gente tem a circulação atmosférica, né? O ar frio desce, o ar quente sobe e assim vai para poder fazer a circulação atmosférica. Nesse caso aqui, como nós temos essa camada espessa de nuvens, né, que tem moléculas muito mais finas, ela não deixa o ar quente se dispersar. Então, o ar quente vai ficar circulando, ar quente e poluído vai ficar circulando aqui nessa região da superfície, tá? Então, isso é chamado de inversão térmica. Você não tem uma troca atmosférica. Eu vi também que o ar ele não circula direito por causa das montanhas que cercam o Santiago e aí não deixa ele se dispersar. Perfeito, isso mesmo. Que horas são? 35, vamos lá. A hidrografia de uma certa região está diretamente relacionada às características do seu relevo. Leia o texto a seguir e confira os mapas de relevo e hidrografia da África, lá na página 9 do seu livro, para responder. Rio Nilo e Congo são dois dos maiores rios africanos, têm suas nascentes próximas. Contudo, cada um desses rios segue em uma direção, recebendo afluentes e finalmente alcançando o mar. Em que tipo de relevo nascem os rios Congo e Nilo? E como é denominada essa unidade ou compartimento de relevo africano? Alguém fez? Essa eu não fiz, eu dei uma olhada nos mapas da apostila ali, os textos, mas eu ainda não estava entendendo direito, aí eu achei melhor. Eu acho que é planície, né, Pro? Os rios, oitavo ano, eles vão nascer nas áreas mais elevadas, tá? Então, aí eles vão nascer num tipo de relevo chamado planalto, tá bom? E como é denominada essa unidade? É Planalto dos Grandes Lagos. Deixa você, tio. O nome aí dessa área, desse compartimento, é Planalto dos Grandes Lagos. Para que tipo de relevo fluem esses rios e onde eles desaguam? Onde é a foz? Os rios correm, esses rios vão correr em que tipo de relevo? Em planícies. E eles vão desaguar. O rio Nilo deságua. Nilo e Congo. O Nilo deságua onde? Lá em cima. Deságua lá no Mediterrâneo e o rio Congo deságua no Atlântico. Pronto? Professor, o Rio Congo tem ligação com o Zambeze? Sei, preciso olhar, peraí. Ai, Cristo glorioso. Enquanto eu vejo se eles se conectam, mas eu acho que não. Vamos fazendo o próximo. Então, a gente tem aí... Cadê a África? A gente tem aí... Leia o texto, tem imagem. No final de 2005, 80% da cidade estadunidense de New Orleans foi inundada durante a passagem dos mais violentos furacões, chamado de Katrina. Em um mapa político e físico da América, identifique a localização de New Orleans e responda: qual é a característica do relevo e onde se situa New Orleans? Contribui para a inundação... Cadê? Que característica do relevo onde se situa New Orleans contribui para a inundação, como que ocorreu aí com o furacão Katrina? Que característica de relevo tem aí? Para inundar, que relevo? Planície, isso mesmo. Justifica a sua resposta. Por que na planície inunda mais facilmente? Porque não tem,
Eu não sei explicar, mas é porque não tem alguma saída de água. Não tem a E vazão de água? Então, acho que- como é mais plano, a vazão dessa água é mais lenta, tá? Ela não tem como correr. Pelo fato de estar numa planície, essa água fica empoçada ali, tá? Ok? O Arthur, Rio Congo e Rio Zambeze não tem ligações, tá? Depois eu mando uma foto para vocês de um mapa mostrando aí essa ligação. 10. As enchentes e inundações podem ser frequentes em vales. Não era até às 7? As páginas você só tá continuando. Era até às 7? Era. Era mesmo, gente. Desculpa. Tô indo adiante e fui me empolgando. Desculpa. Então, obrigada, Rafael. Então, gente, para a próxima aula, vocês, por favor, façam aí da página 8, o 10 da página, a 9 a gente já fez. Então, vocês façam 10 da página 8 até a página 11, beleza? Beleza, prof. Que horas são? 40. Bom, pessoal, então agora a gente vai compartilhar com vocês uma outra tela aqui. Da apostila. Então, vocês, por favor, peguem lá a apostila dos senhores. E aí a gente vai falar sobre... Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? De boa, não tem dúvida não. Beleza. Então, a gente vai falar agora sobre a exploração dos recursos nos continentes americano e africano. Esses recursos podem ser minerais ou naturais. E aí a gente vai falando aí algumas coisas com vocês, tá? Então, quando a gente fala de continente americano, especialmente a América do Norte e a América do Sul, são regiões cuja formação, né, do continente, a formação dos relevos, ela se deu muito antigamente, né, lá nas eras pré-cambriana, paleozoica. Então, onde nós temos áreas com formações de relevo tão antigas, significa que são áreas onde eu terei a possibilidade de encontrar muito mais recursos minerais. Então, vocês devem se lembrar que durante a formação do planeta, né, lá nos primórdios, na era pré-cambriana, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de atividade magmática, tá? Todos vocês já sabem que o magma, ele vai ser composto por uma grande quantidade de minérios, tá? De minerais. E aí, quando esse magma, né, que vai lá estar em contato com a superfície, ele começa a se resfriar, começa a surgir ali uma rocha que a gente chama de rocha magmática, tá? E a rocha magmática, vocês já sabem, é uma rocha onde eu consigo retirar minérios, tá? Nos locais onde eu tenho uma concentração de rocha magmática, ele vai ser chamado de escudo, tá? Então, os locais onde tem uma concentração de rocha magmática, a estrutura geológica ali é chamada de escudos. Podem ser só escudos, podem ser escudos cristalinos, podem ser escudos continentais, tá? E aí vocês também já sabem... Esses escudos a gente estudou no 6º ou 7º ano, não foi? 6º ano, vocês viram comigo. No 7º também, porque a gente estudou Brasil, a gente falou um pouquinho. Mas tem áreas, né, que eu terei ali muita área de rocha sedimentar, tá? Na rocha sedimentar, vocês já sabem que nós vamos encontrar os fósseis e que, por consequência, eu também encontro os combustíveis fósseis, carvão, o gás e o petróleo. As áreas onde eu tenho concentração de rochas sedimentares são chamadas de bacias sedimentares, tá? Então, tanto o continente americano quanto o continente africano são continentes muito antigos, tá? Portanto, serão áreas ricas em recursos minerais, em recursos
energéticos, tá? Quando a gente pensa em continente africano, por exemplo, vocês todos já sabem que o continente africano ele é um continente que vai haver um predomínio de países subdesenvolvidos, tá? Uma condição social bastante precária. No continente americano, vocês também já sabem que eu também tenho um predomínio de países subdesenvolvidos. Alguns vão ser mais desenvolvidos, outros estão aí tentando, né, conseguir um espaço aí nessa estrela, e outros, infelizmente, estão lá patinando e não conseguem sair do lugar. E aí o que acontece, né? Ter uma riqueza mineral nem sempre será caracterizada como uma forma de que todo mundo está se beneficiando dessas riquezas, tá? Então, quando a gente fala de América, então aqui a apostila de vocês, ela divide América do Norte, América do Sul, e depois a gente vai para a África. Então, quando a gente pega a América do Norte, vocês lembram quais são os países que fazem parte dela, certo? Certo. Então, Canadá, Estados Unidos e México. E México. Esses 3 países possuem bastante minérios, tá? Quando a gente fala do Canadá, o Canadá é um país, né, que vocês já sabem, tá lá no extremo norte, e ele tem climas bastante, ele vai ter lá o clima frio, o clima polar. O fato dele ter esse tipo de clima vai favorecê-lo em alguns aspectos. Quais aspectos? Onde é mais fácil fazer a exploração? Em um lugar onde você tem um clima, uma temperatura mais agradável para o ser humano, ou no local onde essas temperaturas elas são extremamente baixas, a todo momento você pode ter mudança brusca de temperatura, você pode ter tempestades. Então, onde é mais fácil realizar a exploração? Agradável. Nas áreas mais frias ou nas áreas com temperaturas mais elevadas? Com temperatura mais fria. É. Não. É sua opinião, Arthur. Tudo bem, tá? Mas pensa assim, Arthur. Eu não sei qual que é a área mais agradável para se minerar. É mesmo? Porque se eles forem numa área que é muito calor, eles vão, sei lá, tipo, desmaiar lá dentro, porque... E se for muito frio... Na área de frio, eles podem morrer de hipotermia. O que é melhor, também. desmaiar de calor ou morrer de hipotermia? Desmaiar de calor, é. Bom, enfim. Quando a gente fala do Canadá, a gente está falando de um país que é rico em recursos minerais e naturais, tá? O Canadá vai ter uma riqueza muito grande de ferro, de níquel, de urânio, de zinco. Ele vai ter também petróleo. Esse petróleo vai estar numa região do Ártico. Ele vai ter gás, que também reservas minerais. Lá no Canadá você também tem reservas naturais. Então o Canadá ele é coberto por uma grande extensão de área de floresta de taiga, e eu consigo fazer a extração dessa floresta de taiga para eu explorar esse recurso natural. Estão me ouvindo ou tá ruim? Travou um pouco, mas deu para entender. Tá. O Canadá também vai ter um recurso hídrico grande, tá? Então, eles têm vários rios, alguns vão ficar congelados durante um tempo, mas eles conseguem fazer a utilização da água desses rios para transportar muita coisa, tá? Então, quando a gente pensa em América do Norte, Canadá, um país rico em minérios. Depois vocês vão grifar aí na apostila de vocês onde está os minérios encontrados lá, tá? Nos Estados Unidos, eles vão ter também muitos minérios, como ferro, vão ter também bastante petróleo, vão ter gás, vai ter ouro, né? Então, os Estados Unidos também tem bastante
gente pensa em México, muita prata, muito petróleo, especialmente na região do Golfo do México. E durante muito tempo, grande parte do que o Canadá e o que o México retiravam de matéria-prima, né, retiravam aí desses recursos naturais, o principal comprador, o principal destino era os Estados Unidos, tá? Hoje, a gente já tem umas mudanças. Os principais compradores hoje, especialmente do México, serão países asiáticos, principalmente a China, tá? E aí, o que a gente percebe? No México, hoje, eles têm uma exploração de petróleo bastante grande. Grande parte das petroleiras do México são nacionalizadas, tá? Ou foram nacionalizadas. E essas empresas, elas vão vender para China, um gafanhoto, embora a China tenha muitos recursos minerais, a China tenha carvão, tenha petróleo, mas ela vem como, né, uma fome muito grande de minérios de outros países para tentar abastecer a sua demanda. Só para finalizar a aula, tá? Eu falei para vocês, por exemplo, que embora o Canadá tenha todos esses tipos de recurso, é muito comum o Canadá, as empresas canadenses não realizarem exploração somente no seu território, tá? É mais tranquilo para essas empresas fazerem essa exploração em países subdesenvolvidos. E isso fica para a nossa próxima aula, para a gente poder debater esse tema. Até aqui, alguma dúvida, oitavo ano? Acho que não. Tem como. Não, tem uma dúvida assim. Tem como encontrar minério nos permafrost? Tem, você tem como encontrar. Nas áreas do Ártico, nas áreas congeladas, você tem como encontrar sim, tá bom? Bom, oitavo ano, meio-dia 52. Agradeço a participação de vocês até aqui, a presença. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima semana, tá? Um beijo, se cuidem. Beijo, Pro, tchau. Tchau, professora. Tchau. professora. Tchau. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, tão bonitinhos.